A gente agora vai voltar a falar sobre o Desenrola 2.0. O governo deve anunciar o programa oficialmente na segunda-feira, mas como a gente viu no início desta edição, o presidente Lula já adiantou alguns pontos no pronunciamento do 1º de maio, como por exemplo, a trava em sites de bets por um ano para quem aderir. Pelas contas do Ministério do Trabalho, o programa contra o endividamento da população deve ter um impacto de 4,5 bilhões de reais no FGTS. A nova fase vai permitir que trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos usem o saldo do fundo para quitar as dívidas com descontos que podem chegar a 90%. Para entender o impacto dessa medida na economia e na vida das famílias, conversamos agora com Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER. Juliana, bom dia, obrigado por conversar aqui com a gente nesse feriado do 1º de maio. Bom dia, Fabrício, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, eu já quero começar te perguntando sobre a efetividade desse novo Desenrola. O governo lançou ali em 2023 um primeiro Desenrola que, ao meu ver, se tratava, na verdade, mais para limpar o nome das pessoas, assim, um mutirão para que o endividamento reduzisse e as pessoas tivessem o nome limpo. Agora, na verdade, uma renegociação, ao meu ver, para de fato as pessoas tentarem obviamente, limpar o nome, mas manter ali hábitos mais saudáveis na economia. Mas aí tem o uso do FGTS. O que eu te pergunto é o seguinte: primeiro, é uma boa medida o uso do FGTS nesse caso? E segundo, tendo o FGTS nesse caso agora, a população não poderia começar a pensar que podem surgir novos desenrolas e, portanto, ter aquele efeito ali, né, uma mudança no consumo que não seja o adequado? Fabrício, você tem uma leitura muito interessante porque, de fato, o programa ele tem pontos positivos, mas ele tem alguns pontos aí que precisam realmente ser bem pensados, né? Ele é um programa que visa diminuir essa inadimplência. Então, o foco do programa, na prática, é retornar pessoas ao mercado, né, de crédito, pessoas que perderam aí seu acesso, ficaram inadimplentes, não conseguem mais acionar instrumentos de crédito e estão com o nome sujo. E aí a ideia é que você permita que essas pessoas paguem essa dívida com juros um pouco menores, reativem aí então o seu perfil dentro do mercado de crédito. É uma medida que tem lá seus pontos positivos, claro, porque é um momento em que o endividamento está muito alto. Só que, como a gente percebe, e é um ponto que você também passou, é uma medida que traz aí algumas mudanças que são questionáveis, né? Primeiro, vou começar pela sua primeira pergunta, que é sobre o FGTS. A utilização do FGTS, ela é interessante do ponto de vista daquela pessoa que está muito endividada, que tem dinheiro no FGTS, um dinheiro que rende muito pouco e tem uma dívida que, claro, custa muito mais do que esse recurso que o FGTS entrega. Então, é uma troca, claro, de um dinheiro que você teria lá na frente para o pagamento de uma dívida hoje. O grande problema é que isso reduz a segurança do trabalhador lá na frente, né? Então você traz o recurso para agora, permite que a economia tenha esse alívio, né? Então o foco é muito claro, é tentar reativar o mercado, reativar a demanda via consumo nesse momento em que a economia está desacelerando, que está crescendo menos, que existem aí mil coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo, que tem rebaixado em um tanto o crescimento na economia brasileira, mas está fazendo esse trabalhador, primeiro, perder uma renda futura. Então é como se a gente estivesse substituindo o consumo lá na frente pelo pagamento da dívida hoje, e isso cria aí um outro ponto, como você muito bem mencionou, que é a percepção de que sempre vai ter um novo desenrola, né? A gente tira, né, um programa desse caráter excepcional e pode estar começando a criar um programa que é um programa recorrente. E isso é uma preocupação muito grande das instituições financeiras, isso pode gerar novas ondas de endividamento e de inadimplência. É como se eventualmente você estivesse estimulando que as pessoas, quando se endividam e começam a ter uma dificuldade para pagar, que elas não paguem, porque
elas talvez vão começar a pensar que sempre lá na frente vai ter novamente um auxílio. E isso é muito ruim para o mercado de crédito, né? Isso, no final das contas, vai gerar reprecificações nos contratos, pode elevar a taxa de juros, inclusive para os bons pagadores, que é o grande problema dessa história, né? A gente continua aí vendo bons pagadores acabando bancando essa conta de maus pagadores. Então, a gente tem aí uma questão crucial, né? São pontos que precisam ser pensados, porque eles trazem custos, e são custos sociais que não são desprezíveis. Pois é, e fica aquela questão, né, que você bem trouxe. Aí o trabalhador, a gente já teve um primeiro desenrola há menos de 3 anos atrás. E agora a gente tem um segundo desenrola e pode começar a ter na percepção de que, olha, eu vou me endividar, daqui 2 anos vou ter essa retaguarda do governo, mas a gente vive aqui no Brasil, né, a gente tem um ecossistema de crédito fácil e caro, né? Então a gente tem Pix crédito, crédito consignado, cheque especial. O presidente Lula falou ontem que quem aderir ao Desenrola 2.0 não vai poder jogar ali nas bets por 1 ano. É uma medida acertada ali para pelo menos prevenir, já que a gente continua com esse crédito caro e barato? Fabrício, eu acho que caro e, perdão, acessível? Entendi o seu ponto. Olha, Fabrício, eu acho que é o seguinte, quando a gente fala das bets, acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado para não colocar na conta das bets o grande problema que explica o endividamento no Brasil, que é a baixa renda, né? Produtividade baixa, baixa renda. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque as bets podem ter virado aí um bode expiatório dentro dessa história. Seria importante que o governo mostrasse dados e estudos claros sobre realmente o papel das bets nesse aumento de endividamento. Tem gente que vai estar, sim, endividada por conta das bets, mas tem gente que está endividada porque a renda é baixa, porque os custos subiram muito, né? O custo de vida subiu, a inflação subiu, especialmente ali em grupos que são muito, dos quais a população de renda mais baixa é muito sensível, como, por exemplo, transporte, energia, alimentação. Então, acho que o governo também deveria tomar um pouco de cuidado nessa narrativa, porque não são só as bets que fazem o endividamento acontecer. Esse endividamento acontece porque o Brasil hoje tem um problema estrutural, que é a baixa produtividade, que leva o país a ser um país de baixa renda. Então, o trabalhador, ele ganha pouco, o fato dele ganhar pouco e ele encarar custos, né, de vida cada vez maiores, leva ele a esse cenário de ter que se endividar, né? Então, acho que esse é um primeiro problema, né, um primeiro ponto. Colocar as bets e colocar essa trava vai certamente evitar uma parte desse endividamento que aconteça para uma parcela dessa população em apostas online. Existem outros tipos de aposta, né? Então, acho que é importante a gente também perceber que, apesar de você conseguir tentar gerar ali um efeito, criar uma trava, talvez essa trava nem seja tão efetiva, né? Talvez ela tenha aí um custo de execução que não é desconsiderável, frente a um benefício que pode ser muito limitado, porque a pessoa pode continuar jogando em outros jogos, né? Pode não estar ali na aposta online, pode estar, não estar num site regulamentado, mas está numa aposta não regulamentada, está jogando um jogo numa casa lotérica. Então, no final das contas, eu acho que esse impacto pode ser relativamente pequeno para o custo que ele vai ter. E eu acho que, novamente, a gente não está atacando a causa do problema. A gente fica atacando alguns elementos que ficam em volta desse problema, mas o grande problema mesmo, que é a baixa renda, que é a falta de produtividade, e um ponto adicional muito importante, que é a falta de educação financeira que as pessoas têm, esses pontos não estão sendo atacados. A gente continua fazendo um paliativo, né? A gente continua empurrando o problema aí para frente, tentando dar um tratamento para a consequência desse problema no curto prazo, mas ele continua existindo. Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER, muito obrigado pela sua participação. Com certeza a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto na próxima semana. Combinado. Até mais, Fabrício. Ótimo dia para vocês.